seja bem-vindo. Para você que está nos preparativos para o Enem, me chamo Rodrigo, sou professor de Geografia e hoje vou trazer aí mais uma temática para você contribuir cada vez mais nos seus estudos. Regiões geoeconômicas do Brasil. Na aula anterior nós trabalhamos sobre as regionalizações do Brasil, seu processo de formação até os dias atuais. A gente sabe que a regionalização oficial são aquelas 5 grandes regiões que a gente tem do IBGE, né, que o IBGE utiliza muito. Porém, a gente também pode falar daquelas não oficiais e de grande relevância, principalmente questão histórica, cultural, econômica em relação ao Brasil. E uma delas é essas regiões geoeconômicas, ok? Que são aquelas 3 grandes regiões. Então, nós vamos falar um pouco de cada uma, características de cada uma, ou seja, o que cada uma vai trazer na questão histórica, física e questões políticas e econômicas também em relação a essa diversidade do nosso território brasileiro. Então, para hoje, né, o que nós vamos falar hoje em relação a essas regiões geoeconômicas do Brasil, né? Aprofundar os conhecimentos sobre a diversidade natural, econômica, cultural, histórica e ambientais de cada complexo regional. Então, se falar de regiões geoeconômicas ou de complexos regionais, fique tranquilo, é a mesma coisa, tá? Se falar lá complexo regional da Amazônia, falar região geoeconômica da Amazônia, é o mesmo sentido, perfeito? Nada muda aqui, tá? Em relação à questão de frase ou de alguma palavra aqui em questão. Bom, então, o primeiro processo, trazer um mapa. Acho que é importante isso na geografia, a gente trabalhar regiões, é falar de mapas, trabalhar o mapa. O mapa, vamos dizer assim, é um texto, né? É uma forma de você interpretar aquilo que está sendo dito em relação ao conteúdo, à temática, aquilo que a gente quer trabalhar, tá? Primeiro, então, vamos falar daqui dessas 3 grandes regiões, complexos regionais ou regiões geoeconômicas do Brasil. Nós temos aqui 3, que seria a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Vamos lá reparar muito bem no mapa. Significa o quê? Que esses 3 grandes complexos regionais não respeitam os limites entre os estados. Já repararam nisso? Já viram aqui no mapa? Por exemplo, Minas Gerais, tem uma parte que é no Nordeste e outra no Centro-Sul. Você tem Mato Grosso, Tocantins. Reparam para você ver que não há respeito de limites entre os estados, diferentemente das 5 grandes regiões que nós trabalhamos do IBGE, não é isso? Ou seja, aqui você não tem ali o respeito dos limites dos estados justamente por essas características, essas diversidades que o nosso território tem. Um exemplo, Minas Gerais, por exemplo, está em 2 grandes regiões geoeconômicas do Brasil. Por quê? Porque a região norte de Minas, por exemplo, tem características muito semelhantes de forma econômica, natural, muito semelhante ao Nordeste brasileiro. Em compensação, uma boa parte do estado de Minas Gerais já tem características muito semelhantes à região sul do Brasil, região sudeste, né, essas características industriais, né, uma região mais industrializada, a questão natural também, ambiental, muito semelhante. Por isso que não há respeito nesse sentido dos limites entre os estados, ok? Então vamos lá, olha só. Então em 1967, né, o professor Pedro Pinchas aí propôs outra forma de dividir o Brasil em espaços regionais. Então nesse caso, para poder classificar esse tipo de regionalização, o professor Pedro utilizou os critérios socioeconômicos, né, e as relações entre a sociedade e o espaço natural. Então ele fez uma forma de classificar o quê? Pegando as atividades econômicas desses estados, ok? E, claro, as questões ambientais e naturais, aí a questão dos ecossistemas, dos biomas, né? Desse espaço geográfico de cada estado, e aí fez essa regionalização conforme as características que se assemelham um em relação ao outro, perfeito? E aqui, claro, vamos fazer um comparativo, né? Como eu falei com vocês, a regionalização aqui do IBGE e a regionalização aí geoeconômica, né? Então, você tem aqui a regionalização do IBGE, né, obedece os critérios dos limites estaduais, diferentemente da região geoeconômica, né, ou os complexos regionais, que já não obedecem esses limites, né, entre os estados brasileiros, ok? Vamos lá. Aí, no caso, a observação, né? Vamos deixar claro, já falei, já repeti, mas não custa a gente frisar mais uma vez. Olha lá, as divisas dos estados não coincidem com as dinâmicas econômicas. Justamente por quê? Voltando aqui no mapa anterior,
como eu disse para vocês, em relação ao estado de Minas Gerais. Vamos pegar um exemplo do nosso estado, né? Você tem a região do estado, na parte norte do estado, uma região, vamos dizer assim, menos desenvolvida economicamente, entendeu? E as questões, claro, né, do tipo de vegetação muito presente nessa região do norte de Minas, aquela vegetação da caatinga, né, aquela vegetação mais seca por os períodos mais secos, né, dos períodos aí de falta de chuva, uma estiagem muito longa. Diferentemente dessa parte do estado de Minas Gerais aqui, que nós temos aí já as questões mais desenvolvidas economicamente, mais indústria. Você tem a capital de Minas, a região metropolitana, você pega ali o Triângulo Mineiro, o sul de Minas, regiões desenvolvidas, né, economicamente. Tem um poder econômico aquisitivo muito grande aqui em relação à outra parte do estado de Minas Gerais, tá? Mesma coisa acontece aqui com Mato Grosso, né? Ou seja, essa divisão aí no qual você também tem uma parte do sul de Mato Grosso muito mais desenvolvida, as características naturais, diferentemente da parte norte de Mato Grosso, que já pega boa parte aí da floresta amazônica, né? E já o sul de Mato Grosso já tem características mais do complexo ali, do bioma do Pantanal e um pouco ali do Cerrado, ok? Então vamos lá. Primeira região que nós vamos trabalhar, pegar aqui umas principais características, que isso é importante para a prova de vocês, tá? Porque geralmente nas provas do Enem sempre foram colocadas essas questões de regiões geoeconômicas, né? Utiliza-se também as regiões do IBGE? Sim, mas geralmente eles cobram muito essa questão de regiões geoeconômicas para falar dessas características principais de cada uma. E aqui nós vamos trabalhar com a primeira, que seria a região geoeconômica da Amazônia, né? Que tem aí, ó, mais ou menos, aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, né? De extensão, ok? Que corresponde a quase 60% do território brasileiro. Então, é uma região muito extensa, grande, né? Você tem aí 2 grandes estados ali que se destacam, né? No caso, o Amazonas e o Pará, né? Que são os estados aí que têm uma grande força na região. E fora aí a questão que cobre boa parte da floresta amazônica, né? Que isso é o destaque para essa floresta aí que cobre boa parte dessa região. Agora vamos pegar algumas características, né? Então, eu trouxe aqui de cada região características marcantes, aquilo que você precisa saber em relação às regiões geoeconômicas. Aquilo que você que vai fazer a prova tem que saber, é necessário, precisa, ok? Justamente para não fazer confusões de regiões aí, perfeito? Em relação ao clima, né, nós conhecemos a região norte aí, né, essa região geoeconômica como um clima bastante quente, chuvoso, característico de um clima equatorial, né? Aquele clima onde você tem chuvas ao longo do ano inteiro. Claro que tem época que você tem mais chuva, tem época que você tem menos chuva, mas a pluviosidade, a quantidade de chuva ainda permanece alta para essa região. E claro, clima sempre quente, né? Você não vai encontrar um inverno rigoroso, né? Vamos dizer assim, uma quantidade de... não vai encontrar neve nem geada nessas regiões, porque geralmente não, essas regiões elas não apresentam o clima de inverno, né? Você não tem essas diferenciações de temperatura, vamos dizer assim, de clima entre uma coisa ou outra. Você não vai conseguir identificar ali as estações do ano com grande facilidade, né? Ou seja, eles vão saber que houve mudanças, as pessoas que moram na região, elas vão saber dessas mudanças conforme a quantidade de chuva. Então, eles sabem dessas mudanças de estações do ano conforme o regime de chuva na região. Mas lá você não vai ter invernos rigorosos, como na região sul do Brasil, por exemplo, né? A vegetação predominante é a floresta amazônica, né? Ou seja, a maior floresta que a gente tem aí no nosso território brasileiro, que também pega boa parte aí da América do Sul também, não fica só fixamente só no nosso território, né? Nela também nós encontramos a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. A gente pode se orgulhar disso, que nós, né, o nosso território, nós temos aí grandes bacias hidrográficas e a amazônica é de grande destaque, né, de volume de água, de seus afluentes, né, o que faz o conjunto dessa bacia hidrográfica. E vamos lá, apesar, olha só uma característica interessante, né? Quer dizer que tamanho não significa que é um lugar muito populoso, né? Olha só, apesar de possuir a maior área, esse complexo regional abriga a menor parcela da população brasileira, aproximadamente 7% do total. E é aí que a gente faz o destaque, ou seja, que o Brasil é um país populoso, porém é um país fracamente povoado, né? Então, essa região, você tem algumas cidades que se destacam,
nessa região, Manaus, Santarém, Belém, né? Algumas cidades que se destacam pela quantidade de pessoas. Mas você pode ver que o território dessa região é pouquíssimo povoado. Né? Ou seja, não é a nossa distribuição, a distribuição da nossa população, quero dizer, ela é muito mal distribuída pelo território. Então, enquanto você tem regiões com grande inchaço populacional, você tem outras regiões com vazios demográficos enormes. Inclusive, a gente destaca aqui para essa região geoeconômica da Amazônia, ok? Outra questão importante, no caso da questão econômica, né? Vamos lá, as principais atividades econômicas desenvolvidas na região da Amazônia é a extração mineral, a agropecuária e o extrativismo vegetal, destacando para a agropecuária, né? A expansão do agronegócio, das fronteiras agrícolas na região, principalmente ali no estado de Mato Grosso, que se destaca por isso. O setor industrial, justamente por ser uma região ainda economicamente industrial pouquíssimo desenvolvida, né? Mas se destaca ali principalmente para Manaus, que é capital do estado do Amazonas, que você tem ali, né, uma pequena quantidade de indústria, mas um volume muito baixo, né? Porque o que se destaca mesmo na região geoeconômica da Amazônia é o extrativismo, né? E no caso aqui, a expansão das fronteiras agrícolas aí nessa região, tá? Aqui, né, para finalizar, a fronteira agrícola corresponde ao avanço das atividades produtivas de uso de ocupação do solo pelo homem sobre o meio natural. Então, é uma região muito visada, né, em relação a essa expansão agrícola, principalmente visando a questão do setor, né, visando aí o comércio internacional, né, que a demanda é muito grande em relação aí à agropecuária. A outra região também importantíssima, de grande destaque, ou seja, é a região ali que a gente pode falar que é o processo, né, vamos dizer assim, o início do processo de colonização do Brasil, de construção do nosso território, culturalmente rico, é a região Nordeste, né? Que apesar de ser frequentemente tratado como uma região de características comuns, o Nordeste possui uma elevada pluralidade com a existência de vários Nordestes no seu espaço. Isso é interessante, essa riqueza do Nordeste, né? Porque geralmente a gente tem muito um preconceito em relação a essa região. Sempre pensamos no Nordeste em relação apenas de pobreza, né? Mas não, a gente sabe que tem uns problemas econômicos na região, sim, né? A questão do desenvolvimento ali na região, a gente sabe, social, político, econômico, sabemos muito bem disso, mas a gente não pode ficar preso apenas nesse preconceito em relação à região. Porque é uma região muito diversa, né? As questões étnicas, as questões de pluralidade, questões ali de cultura, gastronomia, é uma região forte, importante, muito útil aí e trouxe inúmeros desenvolvimentos aí para o Brasil na época de Brasil colônia e no seu período histórico, tá? Por isso, olha só, com essa diversidade do Nordeste, nós temos a própria divisão de dentro do próprio Nordeste. Olha só que interessante, né? Enquanto você tem a região do meio norte, que é aquela divisa com a floresta amazônica, então você vai ter uma diferença entre o meio natural ali. Aí você pega o sertão, que é a parte, vamos dizer assim, a região mais seca, onde predomina o clima mais seco, né? O clima mais árido, vamos dizer assim. Você tem o agreste, que aí já está na transição entre uma vegetação mais seca e um clima mais seco para uma transição que no caso é a chamada zona da mata nordestina, que é a parte mais úmida, onde a quantidade de regime de chuva é muito maior. Então, quando você pega essa região aqui da zona da mata nordestina, você tem ali o destaque para a floresta da Mata Atlântica, né, onde você tem uma grande quantidade de chuvas vindas aqui dessa região do oceano, né, essas correntes de vento e de chuva que trazem umidade para essa região. Então, a agreste aí, ó, está nessa divisa entre os dois. Então, olha só a diversidade do Nordeste. Então, dentro de um próprio Nordeste, você regionaliza o próprio Nordeste, justamente por essa diversidade, tanto natural, aqui como destaque, né, que a gente está colocando aqui essa questão natural do Nordeste, então por isso essas 4 grandes regiões, né, do Nordeste brasileiro. Então, as principais atividades econômicas, né, ali no caso, agricultura, pecuária, o sertão, o destaque mesmo, justamente como eu falei para vocês, né, que aqui nessas regiões do Nordeste sempre se destaca a agricultura e pecuária. E claro, na região da Zona da Mata, onde você tem as maiores cidades do Nordeste, como Recife, você tem Salvador, você tem ali Fortaleza, e você tem
a questão da exploração do petróleo e, claro, uma maior quantidade de indústrias, tá? Como eu já falei, a gente sempre repete, frisa, né? Você tem a Mata Atlântica no litoral, você tem o Cerrado no interior, né? A hidrografia a gente conhece como os rios intermitentes, são aqueles rios que eles aparecem somente na época de chuva e depois eles desaparecem na época de seca, tá? O Rio São Francisco, muito utilizado para irrigação e transporte, importantíssimo para a região, tá? Traz aí essa característica para a região, essa questão, até para a questão econômica ali, social, para o Nordeste, né? Aqui nós temos a questão do semiárido clima, essa questão que eu já falei com vocês aqui. O Nordeste aí, né, ali no século XIX, teve destaque economicamente para o país. E, claro, o processo de industrialização tardio que a gente conhece do Brasil começou a partir da década de 30, né? E a partir de 50 já começaram as primeiras indústrias ali na região. E, por último, a região Centro-Sul, a região mais desenvolvida economicamente, né? A região de grande destaque industrial, de população, região Centro-Sul, né? Que tem aí, ó, a concentração de investimentos, riquezas, infraestrutura do Brasil. Por quê? Porque aí engloba os estados mais industrializados e os estados mais populosos do Brasil. Os três tipos climáticos predominantes nessa região, você tem o tropical úmido e o subtropical. O subtropical se destaca pela região sul do Brasil, né? Clima frio durante o inverno, né? Regime de chuva praticamente regular, ok? A hidrografia, nós temos a presença de 3 grandes bacias hidrográficas, é bom dar o destaque aqui para o Paraná, São Francisco e a Tocantins-Araguaia, né, que são as principais grandes bacias da região e importante para o desenvolvimento e transporte, né? O relevo também é bem diversificado, então você tem altitudes, cadeias montanhosas aí no sul de Minas, região de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Brasil, né, essa diversidade grande. É a região mais dinâmica em termos econômicos, financeiros e educacionais, ok? Grande fluxo de capital, região mais urbanizada. São Paulo e Rio de Janeiro se destacam pelos grandes centros gestores da economia nacional, centros de pesquisas científicas, atividades extrativistas, ou seja, a região Centro-Sul é aquelas características principais de uma região mais desenvolvida economicamente. Perfeito? E claro, né, a gente trouxe bastante informação, muita coisa bacana para vocês aí, igual eu falei com vocês, eu trouxe aquelas principais características de cada região. E aqui nós vamos já entrando nas nossas considerações finais sobre o que nós vimos hoje, né, claro, por isso que eu queria frisar muito bem essas características, que é aquilo que vai ser cobrado para a prova de vocês, é aquilo que vai te exigir para a prova, um conhecimento prévio de algumas características de cada região, tá? E lá, temos uma regionalização mais abrangente, constituída por 3 macro-regiões, né? No caso do Complexo Regional da Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, ok? Então, como eu vou novamente reforçar, não é uma regionalização oficial, mas ela é muito útil para os estudos políticos, econômicos, sociais e ambientais do Brasil. Então, por isso que ela é utilizada para esse contexto desses estudos, para você compreender essa dinâmica, essas diferenças entre regiões do Brasil, tá? Lá, no caso, novamente, não respeita os estados, né? As regiões apresentam diferenças entre si e variedade interna de paisagens geográficas, aí vocês já conhecem bem, né? O Brasil tem uma diversidade muito grande, né? Justamente por causa da sua extensão territorial, isso é o grande destaque do nosso território, né? Essa diversidade grande territorial. Ok? E o Pedro, né, o nosso professor aí, responsável aí, né, para poder levar essas considerações, ele aí que fez os seus estudos, suas pesquisas, para poder trazer essas informações aí de cada região brasileira. Ok? Então, mais uma vez, agradeço para mais uma aula e nos vemos na próxima. Um grande abraço!